Tóquio, maio de 2026. Toshihiro Mibe, CEO da Honda, está de pé numa sala cheia de jornalistas. O homem que lidera uma das maiores montadoras do mundo há 4 anos pede desculpa. Não é uma desculpa qualquer. É uma confissão pública de que a estratégia da Honda para os carros elétricos, aquela que devia ter mudado tudo, estava errada. E o preço desse erro foi de 414 mil milhões de ienes. Quase 3 mil milhões de euros. O primeiro prejuízo anual da Honda em 70 anos de história. 70 anos. A última vez que a Honda perdeu dinheiro foi em 1957, um ano antes de lançar o primeiro automóvel de passageiros. Agora, com 2026 a meio, a montadora japonesa anuncia que vai abandonar a meta de vender apenas veículos elétricos e de célula de combustível a partir de 2040. Porque essa meta, segundo Mibe, já não é realista. E no mesmo momento em que admite a derrota num campo de batalha que custou mais de 9 mil milhões de dólares à empresa, o CEO revela o plano B. E esse plano não é um elétrico. Não é uma bateria de estado sólido. Não é um carro autônomo. É um motor híbrido. A Honda vai lançar 15 novos modelos híbridos até 2030. Vai investir 4,4 bilhões de ienes, cerca de 28 mil milhões de dólares, em motores a gasolina e sistemas híbridos. E vai começar em 2027 com uma plataforma e um sistema completamente novos que, segundo a própria Honda, vão reduzir os custos em mais de 30% e melhorar a eficiência em 10%. Mas o que ninguém estava à espera era que este motor pudesse fazer algo que nenhum EV conseguiu, mudar a indústria para sempre. Porque a Honda não está só a voltar atrás. A Honda está a redesenhar o futuro. E o que vem aí pode enterrar de vez o sonho do elétrico. Pensa na última vez que ouviste falar de um carro híbrido com entusiasmo. Foi há quanto tempo? Há 5 anos? 10? Agora imagina que esse mesmo motor é a razão pela qual uma das maiores fabricantes do mundo acabou de enterrar 9 mil milhões de dólares em perdas. Achas que a Honda está a fazer a escolha certa, ou este recuo vai custar-lhe ainda mais caro? Deixa a tua resposta nos comentários. Leio todos. O que acabou de acontecer em Tóquio não é um simples ajuste de rota. É o reconhecimento mais público, mais caro e mais humilhante de que a indústria automóvel pode ter apostado no cavalo errado. A Honda, que em 2024 ainda dizia que os EV eram a solução ótima para a neutralidade carbônica, anunciou agora que vai reduzir o investimento em veículos elétricos de 10 para 7 bilhões de ienes. E, ao mesmo tempo, vai transferir recursos do desenvolvimento de EV para os híbridos. Estamos a falar de uma empresa que vendeu 13,7 milhões de veículos no ano passado, que tem 200 mil funcionários, que fabrica desde motosserras a jatos particulars, e que agora diz, o elétrico não vai pagar as contas. E o que vai pagar é um motor de combustão com uma bateria mais pequena. Mas há um detalhe que separa esta história de todas as outras. A Honda não está a desistir do elétrico. Está a reinventar o híbrido de uma forma que poucos perceberam. E o motor que estão a desenvolver para 2027 pode ser a primeira tecnologia híbrida que faz os condutores esquecerem-se dos EV. Por quê? Porque reduz o custo, aumenta a eficiência e, ao contrário dos elétricos, não precisa de uma rede de carregamento que em países como Portugal ainda é uma miragem. O que a Honda está a fazer é olhar para o mercado e dizer, vocês não querem EV. Vocês querem algo que funcione hoje, que seja mais barato, que não vos deixe olhar para um ecrã a calcular quantos quilômetros faltam para a próxima tomada. E vão ter, em 2027, o ano em que a Honda vai lançar uma nova geração de híbridos que podem mudar tudo. Mas espera, ainda não te contamos o que a Honda escondeu na apresentação. O que o CEO Mibe não disse aos jornalistas e que vai fazer a diferença entre este motor ser apenas mais um híbrido ou a tecnologia que vai enterrar o sonho elétrico de vez. Isso vem já a seguir. Vamos recuar a novembro de 2025. O Salão da Mobilidade do Japão. A Honda mostra 2 protótipos de elétricos. Um deles é o Zero Série Salon, um sedã que parece saído de um filme de ficção científica. O outro é o Zero Alpha SUV. No palco, os holofotes estão virados para a eletrificação. Os comunicados de imprensa falam do futuro. Mas nos bastidores, o CEO Mibe já está a plantar as sementes do que vai acontecer 6 meses depois.
Numa entrevista à imprensa da Ásia-Oceânia, ele diz uma coisa que poucos repararam. Enquanto o volume de EV não cresce, vamos aumentar o volume de híbridos. Até 2030, planeamos mais de 2 milhões de híbridos por ano. 2 milhões por ano. Em 2025, a Honda vendeu cerca de 800 mil híbridos globalmente. O objetivo é mais que duplicar esse número em 5 anos. Mas o que poucos sabiam é que a Honda já estava a trabalhar num novo sistema híbrido desde muito antes. Um sistema que, segundo a empresa, vai reduzir os custos de produção em mais de 30% em comparação com os híbridos atuais. E um sistema que vai melhorar a economia de combustível em 10% na nova plataforma de veículos grandes. O segredo? Uma nova abordagem à refrigeração. Até agora, os motores a gasolina e os motores elétricos tinham sistemas de arrefecimento separados. A Honda juntou-os num só. Isso reduz o tamanho do sistema de arrefecimento, o que permite mais espaço no interior do carro. E, ao mesmo tempo, a bateria, mais pequena, mais leve e mais barata, fica posicionada mais perto do centro do veículo, o que melhora a estabilidade e o comportamento em curva. E há mais, muito mais. A Honda está a desenvolver uma nova plataforma para estes híbridos que reduz o peso em 90 kg. É como se tirasses um adulto do carro. E ao mesmo tempo, a rigidez da carroceria aumenta. Mas o mais fascinante é que a Honda criou uma estrutura que combina aço de alta rigidez na frente com aço menos rígido noutras zonas, para que a frente do carro possa deformar-se ligeiramente em curva. E essa deformação controlada melhora a aderência dos pneus dianteiros em curva. Os engenheiros da Honda dizem que nunca viram nada igual. Estamos a falar de uma filosofia que veio dos EV da linha Zero Series e que agora vai ser aplicada aos híbridos. A Honda está a pegar no que aprendeu com os elétricos, as plataformas, a gestão de baterias, a rigidez da carroceria e a aplicar aos motores de combustão. O que a Honda está a construir para 2027 é o primeiro híbrido que não parece um compromisso. Parece uma escolha. É um carro que acelera como um desportivo, que consome como um pequeno citadino e que custa o mesmo que um carro a gasolina. E é aí que a história muda. Porque se a Honda conseguir lançar um híbrido com o custo de produção 30% mais baixo, a diferença de preço entre um híbrido e um elétrico vai ser de milhares de euros. E para a maioria das pessoas, milhares de euros não é um pormenor. É a diferença entre comprar e não comprar. A Honda está a apostar numa tecnologia que a maioria das montadoras abandonou. Por quê? Porque os números não mentem. O mercado está a dizer uma coisa clara: os condutores querem híbridos. Os EV estão a crescer, mas mais devagar do que previsto. As infraestruturas de carregamento estão atrasadas. Os preços das baterias estão a subir. E a incerteza política, especialmente nos Estados Unidos, o maior mercado da Honda, tornou o futuro do elétrico imprevisível. O CEO MIB disse-o com todas as letras: a meta de 2040 já não é realista. Mas o que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. A Honda não está só a recuar. Está a preparar o maior ataque da sua história. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o que vem a seguir vai mostrar-te por que razão a Honda pode ter razão, e a indústria toda errada. A Honda vai lançar não um, não dois, mas 3 sistemas híbridos diferentes. Um para carros compactos, baseado no motor 1.5 litros que já conhecemos. Um para carros médios, com o novo motor 2.0 litros que estreia no Prelude de 2026. E um para carros grandes, o verdadeiro trunfo, com um motor V6 totalmente novo, desenhado exclusivamente para os híbridos de grande porte. E nesse V6 está a chave de tudo. Porque os híbridos grandes são onde a Honda pode fazer a maior diferença. Os SUVs grandes, as carrinhas, os modelos de 7 lugares, tudo o que os condutores americanos adoram, vão ter uma versão híbrida que acelera como um V8 e consome como um 4 cilindros. E o sistema elétrico que vai alimentar as rodas traseiras tem uma unidade de tração traseira completamente nova, mais pequena, mais leve e mais eficiente. O que significa que os híbridos da Honda vão ter tração integral de verdade, sem o peso e o custo de um sistema tradicional. O que ninguém esperava é que este motor pudesse ser o fim dos EV tal como os conhecemos. Vamos a isso.
Em maio de 2026, a Honda anunciou o que nenhum acionista queria ouvir, um prejuízo operacional de 414,3 mil milhões de ienes. A empresa estava no vermelho pela primeira vez desde 1957. 70 anos. E o que causou este buraco financeiro foi a aposta nos EV. A Honda acumulou perdas de 1,577,8 mil milhões de ienes apenas no segmento de elétricos, mais de 10 mil milhões de euros. Para teres uma ideia da escala, isso equivale ao PIB de um país como a Islândia. A Honda estava a queimar dinheiro tão rápido que as outras operações da empresa, motos, geradores, corta-relvas, jatos, não conseguiam compensar. Mas o pior veio depois. A Honda admitiu que vai continuar a ter perdas com os EV durante o próximo ano fiscal, com mais 500 mil milhões de ienes a desaparecerem. Ou seja, a Honda pode ter perdido quase 2,1 bilhões de ienes com carros elétricos. Tudo isto porque o mercado não respondeu como esperado. E a empresa ainda teve de cancelar 3 modelos elétricos para o mercado norte-americano, o Honda Zero SUV, o Honda Zero Salon e o Acura RSX. Modelos que já estavam desenhados, prontos para produção, mas que foram cancelados porque a Honda percebeu que não ia conseguir vendê-los com lucro. O que aconteceu para uma empresa tão conservadora como a Honda cometer um erro desta magnitude? A resposta é política e econômica. Durante a administração Biden, os Estados Unidos tinham metas ambientais agressivas. Subsídios para EV. Metas de emissões que apertavam o cerco aos motores de combustão. A Honda planeou com base nisso. Mas em 2025, Donald Trump regressou à Casa Branca. As políticas ambientais mudaram completamente. Os subsídios aos EV começaram a desaparecer. A incerteza tornou-se a única certeza. E MIB admitiu publicamente. Devido à incerteza no ambiente de negócios e a mudança na procura dos clientes para além da nossa expectativa, decidimos que é difícil atingir a meta. A meta de 2040 já não é realista. A mudança foi tão drástica que a Honda decidiu suspender indefinidamente o projeto de produção de EV no Canadá. Um investimento de bilhões que foi colocado em pausa. As fábricas de Ohio, que deveriam ser a base da produção de elétricos na América do Norte, vão agora ser convertidas para produzir híbridos e carros a gasolina. A joint venture com a LG Energy Solution para a produção de baterias vai ser parcialmente convertida para produzir baterias para híbridos. Mas há outro fator, que a Honda admitiu com menos entusiasmo. Os chineses. Empresas como a BYD estão a invadir o mercado asiático com EV baratos. E a Honda perdeu cota de mercado significativa. Na China, a Honda está a terceirizar componentes e a usar plataformas de parceiros locais para conseguir competir em preço. Por que os EV chineses são tão baratos que mesmo uma empresa do tamanho da Honda não consegue competir? E nos Estados Unidos, os híbridos estão a tornar-se a escolha preferida dos condutores. Por quê? Porque são mais baratos que os elétricos, não têm ansiedade de autonomia e consomem menos que os carros a gasolina. Não é difícil perceber o apelo. E a Honda vai mais longe. A empresa anunciou a iniciativa Triple Alpha, reduzir o custo de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento e a carga de trabalho em 50% em comparação com 2025. Vão usar inteligência artificial, engenharia digital e arquiteturas simplificadas para acelerar a produção. O tempo de desenvolvimento de modelos vai reduzir para metade. O ciclo de renovação completa vai ser cortado significativamente a partir de 2028. E o sistema ADAS de próxima geração, a tecnologia de condução autônoma, vai estar pronto em 2028 e vai ser aplicado a 15 modelos em 5 anos. Ou seja, a Honda está a tornar-se mais eficiente enquanto reduz a aposta nos elétricos. E o que parece um recuo é, na verdade, um reposicionamento. Mas o mais surpreendente é o que a Honda está a fazer com o sistema operativo Asimo. O nome vem do famoso robô humanoide da Honda. E agora, o Asimo vai alimentar tanto os EV como os híbridos. A Honda está a criar uma plataforma de software única para todos os seus carros, o que significa que os híbridos vão ter a mesma experiência digital que os elétricos, os mesmos ecrãs, as mesmas atualizações over-the-air, os mesmos sistemas de assistência à condução. A diferença está debaixo do capot. E é aí que a Honda quer vencer a batalha.
Não com tecnologia inacessível, mas com tecnologia acessível que as pessoas querem comprar. Agora, a pergunta que ninguém está a fazer: como vai ser o mercado em 2027? O que é que este motor vai mudar na tua vida? Vamos à resposta. 2027 é a data. A Honda vai começar a lançar a nova geração de híbridos nesse ano. E não vai ser um lançamento tímido. A empresa quer lançar 15 novos modelos híbridos até ao final de 2030. Mas o verdadeiro foco é a América do Norte. A Honda vai lançar modelos híbridos de grandes dimensões, o segmento D e acima, a partir de 2029. E já mostrou 2 protótipos, um sedã híbrido Honda e um SUV híbrido Acura. Estão programados para chegar ao mercado dentro de 2 anos. O que torna estes carros especiais? Não é só o motor. É o preço. A Honda diz que o novo sistema híbrido reduz os custos em mais de 30%. Isso significa que um híbrido pode custar o mesmo que um carro a gasolina. Ou quase. E se isso acontecer, o elétrico deixa de fazer sentido para a maioria das pessoas. Por que pagar mais por um carro que precisa de carregamento, que tem autonomia limitada e que perde valor mais rapidamente? O híbrido oferece o melhor dos 2 mundos, eficiência e conveniência. Mas o mais interessante é como a Honda vai fazer isso. A empresa quer uma uniformização de peças superior a 60% em todos os modelos. Isso significa que um motor de um Civic híbrido partilha componentes com o motor de um CR-V híbrido. As economias de escala vão permitir reduzir custos drasticamente. E a plataforma partilhada entre híbridos e EV também ajuda. A Honda já disse que a nova plataforma vai ser usada em ambos os tipos de veículo. Ou seja, a Honda pode ajustar a produção conforme a procura. Se os EV começarem a vender mais, a fábrica pode mudar a produção para elétricos. Se os híbridos continuarem a dominar, a fábrica mantém-se nos híbridos. Esta flexibilidade é a chave para a sobrevivência na nova era. E a Honda não está sozinha. A empresa está em negociações avançadas com a Nissan para uma parceria que pode incluir o desenvolvimento conjunto de plataformas e motores híbridos. O CEO MIB disse que a parceria já está bastante avançada e que os detalhes vão ser revelados em breve. A Nissan pode fornecer as plataformas e fábricas para segmentos onde a Honda não tem presença, e a Honda contribui com conhecimento em híbridos. 2 empresas japonesas a unirem-se para enfrentar o desafio chinês e americano. É uma jogada que pode mudar o equilíbrio de forças na indústria. E na Índia, um mercado que a Honda considera prioritário, ao lado da América do Norte e do Japão, a empresa vai lançar modelos focados no segmento sub-4 metros e nos carros de tamanho médio a partir de 2028. A Honda quer aproveitar a sua presença no mercado de motos, onde vende quase 6 milhões de unidades por ano, para converter motociclistas em condutores de automóveis. Um plano que faz todo sentido num país onde a mobilidade está a evoluir rapidamente. E a Honda está a criar uma empresa de financiamento cativo na Índia, que vai começar a operar antes do final do ano fiscal de 2027. Mais acesso a crédito significa mais vendas. Mas a peça que une tudo isto é a tecnologia. O novo motor híbrido de 2.0 litros que vai estrear no Prelude de 2026 é apenas o começo. O motor V6 que vai equipar os híbridos de grande porte é o verdadeiro game changer. E a tecnologia S+Shift, que controla a rotação do motor durante a aceleração e desaceleração para dar uma sensação mais desportiva, vai ser aplicada a todos os novos híbridos. Ou seja, a Honda não está a fazer híbridos para serem chatos. Está a fazer híbridos para serem divertidos. Para terem a emoção de um carro desportivo com a eficiência de um carro econômico. É aí que a Honda pode ganhar a batalha, no coração dos condutores. Mas ainda não te contei a parte mais importante. A parte que afeta a tua vida diretamente. O que é que este motor significa para ti, para a tua carteira, para o teu próximo carro? Vamos a isso. Se vives em Portugal, a história da Honda não é uma história distante. A mudança para híbridos pode afetar o teu próximo carro. E pode afetar a tua carteira. Os híbridos vão ficar mais baratos. A Honda já disse que o novo sistema reduz os custos de produção em mais de 30%. Isso significa que o preço final ao consumidor também vai descer. Se um híbrido custa hoje 35 mil euros, com a redução de custos pode passar a custar 25 mil euros.
De repente, o híbrido fica ao preço de um carro a gasolina. E a vantagem, menos consumo, menos impostos, torna uma escolha óbvia. E se estás a pensar comprar um carro elétrico, esta história devia fazer-te pensar duas vezes. A Honda, uma das maiores montadoras do mundo, está a abandonar a meta de 100% elétrico em 2040. A Ford também recuou. A General Motors também. A Mercedes também. A Nissan também. Não é uma empresa que está a mudar de ideias. É a indústria inteira. O que significa que a aposta nos EV pode ter sido um erro de bilhões de dólares. O que significa que a infraestrutura de carregamento pode nunca chegar ao nível prometido. O que significa que os motores de combustão vão estar conosco durante muito mais tempo do que qualquer pessoa previu. Mas há um lado positivo. A Honda está a investir 4,4 bilhões de ienes em motores a gasolina e híbridos. Isso é quase 28 mil milhões de euros. Não é um recuo para a gasolina do século XX. É uma reinvenção do motor de combustão para o século XXI. Menos emissões, menos consumo, mais eficiência e mais acessível. É um motor que vai durar décadas e que vai evoluir com o tempo. Há outro fator, a incerteza política. O que aconteceu nos Estados Unidos com a mudança de administração é um aviso para o resto do mundo. A legislação ambiental pode mudar com as eleições. Os subsídios podem desaparecer. As metas podem ser revistas. Apostar tudo num único tipo de tecnologia é um risco enorme. E a Honda aprendeu isso da pior forma. Perdeu 1,5 bilhões de ienes. O CEO pediu desculpa aos acionistas. E agora está a reconstruir a empresa sobre bases mais sólidas. Não é uma derrota. É uma lição. A Honda também está a trabalhar em baterias de estado sólido e em tecnologias de captura de carbono. Não está a abandonar a investigação. Está a ser pragmática. Está a dizer: vamos fazer o que funciona hoje enquanto preparamos o futuro. É uma abordagem sensata. E pode ser a abordagem que salva a indústria automóvel de um erro maior. Agora, a última pergunta. Se tivesses de escolher hoje, compravas um híbrido ou um elétrico? E achas que a Honda está a fazer a escolha certa, ou vai acabar por se arrepender de ter abandonado a meta de 2040? A resposta está nos comentários. Leio todas, mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O que vai acontecer à Honda quando os chineses começarem a invadir o mercado europeu com híbridos ainda mais baratos? O que vai acontecer quando a Toyota responder ao ataque da Honda com o seu próprio motor revolucionário? O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.